Vamos falar desse jogo contra o Vasco, que, pelo amor de Deus, né, já começou muita chuva no Rio de Janeiro, que se a gente for avaliar de forma mais precisa, foi até bom pelo fato da gente não ter machucado nenhum atleta. Porque o campo do São Januário do Vasco estava impossível de jogar futebol. Ah, isso é uma desculpa por causa da derrota? Entenda da melhor forma. O Vasco também, na minha opinião, não conseguiu jogar direito num campo daquele jeito. E colocar em risco tanto jogadores do Vasco quanto jogadores do Botafogo. Isso foi nítido, né? Através das imagens, quem assistiu o jogo viu e percebeu, cara, a qualidade que não tinha no campo do São Januário. Não tinha. Não tinha qualidade alguma. E a integridade dos jogadores tudo ali em risco. E fez muito bem. O treinador do Botafogo, eu acredito que ele estava torcendo para que algo pior não acontecesse. Porque você imagina, galera, você imagina o Barbosa se machuca sério. O Barbosa se machuca seríssimo numa partida dessa. Uma partida que pro Botafogo não tá valendo nada, já estava decidido, né? Pro Vasco valia muito, com certeza, mas pro Botafogo não valia mais nada, já está decidido as quartas de finais contra o Flamengo. E vai ser até no dia de carnaval. Agora, se o Botafogo machuca o único, né? O único que a gente fala, porque o Basto também estava ali e jogou muito bem, tá? Na minha opinião, o Basto foi gigante ali, pelo que ele está voltando, tá? Pelo que ele está voltando, o Basto, na minha opinião, foi muito bom. Do Basto voltar o Basto de 2024. E eu acredito que ele vai voltar, tá? Eu acredito que isso vai acontecer com o Basto em breve. E eu estou acreditando nessa movimentação entre Basto e o nosso Alexander Barbosa. Fiquei muito preocupado, acredito que o treinador também tenha ficado muito preocupado com essa movimentação, né, de dentro de campo. Meu amigo, se um jogador daquele se machuca seriamente, a gente tem jogo contra o Fluminense. Jogo importante, importantíssimo. Jogo mesmo, né? Jogo que o time titular vai estar lá, a formação do Botafogo jogar da forma que a gente está acostumado a ver jogar. Por outro lado, foi colocada em campo a garotada, né? A grande maioria foi a garotada para o Anselmo conseguir dar uma avaliada no que ele tinha, se ele precisar mexer. E na realidade não deu nem para ele avaliar, né? Se a gente for reparar, com o campo, com a situação, não deu para ele avaliar a infelicidade de um atleta do Botafogo, da base, garoto novo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente ficar cobrando. O garoto Marquinho deu aquele carrinho e vai dar muitos carrinhos ainda, até aprender, né? E vai dar muito carrinho. O Barbosa até hoje nos assusta, só que ele tem uma qualidade, ele tem a segurança. Um menino muito seguro ali. E por esse lado, deu para avaliar sim, para o torcedor que fica insistindo, né? Falando assim, os meninos da base. É diferente, galera. É diferente. É diferente você ter jogadores da base jogando o campeonato misturado com os titulares, né? Os profissionais, e conseguirem. É muita pressão. É muita pressão em cima do jogador e o jogador consegue ficar perdido psicologicamente. O menino, na minha opinião, estava perdidão, o campo já não ajudava. E o nervosismo, como é que o atleta se mantém ali, né, com nervosismo? E a gente muito bem vimos, não somente os meninos da base, que era a grande maioria, quando você
começa a enxergar os caras que são já cascudo fazendo besteira perto da garotada. Né? Você fala assim, caramba, parece que todo mundo mesmo é o sub-20. E não era. Tinha atleta ali no Botafogo que é atleta que joga com o elenco principal do Botafogo. Por exemplo, o que o Matheus Martins fez hoje? Esse sim, eu acho que a gente poderia até trocar uma ideia. Falar, pô, o que esses caras estão pensando? Será que esses caras têm futuro pro Botafogo? Matheus Martins, Natan, Léo Link, pelo amor de Deus. Meu amigo, o Léo Link é um desespero quando a bola aérea vai pro gol. É um desespero. Jogada aérea é um desespero com o Léo Link. E eu vou te falar, eu acho que ainda o Léo Link saiu melhor se tivesse o Neto ali. Porque eu acho que se tivesse o Neto a gente teria levado mais gol. Tá? Só foi 2-0, tá, galera? Mas se tivesse o Neto, eu acho que a gente estaria pior ainda. Pior ainda. É um jogo que me deixou triste? Não. Eu tô de boa, eu tô aqui comentando sobre o jogo. Já tinha falado, galera, esse jogo é um jogo só para ser avaliado os atletas da base. E mesmo assim não é um jogo que dá para contar com vitória. Não dá para contar com vitória. O nosso professor tá aí. Deixa eu deixar ele por aqui, ó. Martim Anselmi fica na bronca, tá? Ele ficou aí chateado. O professor ficou chateado, meu irmão. Bem, o Zinha é demais, né? Olha ele aí, ó. Chegou até aqui sem deixar o like? Aí o Zinha cai de energia. Pô, sem like é apagão. Com like, o Zinha vira turbina. Chegou até aqui? Like aí! Chegou até aqui sem deixar o like? Aí o Zinha cai de energia. Pô, sem like é apagão. Com like, o Zinha vira turbina. Chegou até aqui? Like aí! Então tá aí, meu irmão. Só não vai deixar o like se não quiser mesmo, porque o Zinha tá aí. E pode usar também o Fala Glorioso. Perguntado se está mais aliviado com o fim do Transferban, o treinador foi sucinto. Mais ou menos. Saí do Transferban e perco a lã? Lutamos para não perder jogadores e temos jogadores expulsos no banco? Mais ou menos. Então tá aí o nosso treinador muito chateado com a arbitragem, com a FERJ, né, com o regulamento da FERJ. E ele está descobrindo como que funciona essa questão aí do futebol brasileiro, né, galera? Não tem muita desculpa para isso. Botafogo preserva, né, titulares e não perde ninguém lesionado. Menos mal, né? É em jogo que não valia nada para o Pasto de São Januário. O que tinha de ser feito foi feito. Numa partida que não valia nada para o Botafogo, já classificado no primeiro lugar, né? Em primeiro lugar no grupo B, para as quartas de finais do Campeonato Carioca, o técnico Martins Anselmi poupou titulares. E ninguém saiu machucado do jogo contra o Vasco nesse domingo, no Pasto de São Januário. Com um time praticamente sub-20, o Botafogo só relacionou alguns jogadores do elenco principal para cumprir o bizonho regulamento da FERJ, aprovado pelo clubes, né? Mas jogou em São Januário, com apenas 10% da carga para o botafoguense, o que fere o mesmo regulamento, que obriga os clássicos a serem disputados com torcidas divididas, né? O regulamento era o seguinte, tem que ser 50% de cada torcida, tá? O regulamento do Carioca é 50% de cada torcida. E ali no São Januário não tem condições de fazer isso. Não tem condições de fazer isso. Então só pode disponibilizar 10%. Mas foi acordado pelo Vasco e o Botafogo. O Vasco levou a proposta e o Botafogo aceitou. Então
não tem nem muito que a gente falar, não tem nem muito que a gente reclamar disso, se o Botafogo aceitou, né? Se o Botafogo aceitou, é porque o Botafogo entendeu que seria útil, né? Seria útil. Agora, quando a gente se trata de falar da Ferj, né, que é a responsável por esse evento, a gente fica naquela dúvida completa, cara. E é o que eu estava falando mais cedo na live, é o seguinte, vou falar um exemplo muito simples aqui para você entender. Você é dono de um campeonato que você construiu. Você tem 4 times grandes que vai te dar um lucro enorme se esses times chegar na final. O sonho da Ferj é ter a final Flamengo, né? A final Flamengo, que vai lotar o público, vai dar um público muito grande. Inclusive, o Flamengo, ele recebe mais do que os outros times, né? O Flamengo recebe mais do que os outros times. Então, pelo amor de Deus, né? A lógica é o seguinte: quanto mais público, mais renda. Essa é a lógica. Se você acha que o Sampaio Corrêa vai para o final junto com quem? Vou nem botar Bangu, porque Bangu ainda dá uma rendinha, né? Dá uma quantidade de pessoas boas. Mas o Sampaio Corrêa vai com quem, galera? Vamos dizer que a Portuguesa. E aí? Aí, meu amigo, se tu acredita em Papai Noel, tá de boa, tá de boa.